Conexão Poder recebe o deputado federal Fábio Garcia e o que não falta na pauta de hoje são polêmicas. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado, é um prazer voltar aqui no Conexão Poder. Agradeço muito pelo convite, estou aqui à disposição. Pois é, o senhor não estreou aqui o estúdio do Conexão Poder, porque Júlio Campos chegou antes, e eu vou aproveitar sobre isso e vamos começar sobre esse assunto. Né? Semana passada, o Júlio Campos esteve aqui, e aí ele abriu, né, esse assunto de que esse debate, de que ele colocou que o senhor seria muito chique para ser candidato a prefeito, para ser prefeito, o Botelho seria mais povão, o senhor é muito bonito, muito chique, seria melhor trabalhar o seu nome para 2026, para ser governador. E aí, como é que está essa situação? Olha, eu já respondi isso publicamente, inclusive. Prefeitura de Cuiabá não é concurso de beleza, obviamente. Portanto, o que Cuiabá precisa não é, na verdade, de uma brincadeira de alguém bonito ou feio. Isso é um debate muito superficial. O que precisa é de uma gestão séria que faça uma completamente diferente do que o prefeito Emanuel Pinheiro ter feito com a cidade. Digamos que o senhor saia candidato e digamos que seja eleito. Qual que é a prefeitura que esse próximo prefeito vai encontrar? O senhor já pensou nisso? Qual Cuiabá esse próximo prefeito vai encontrar? Na minha visão, uma prefeitura com muitas dívidas, com muitos problemas de administração, uma prefeitura, um prefeito que abandonou a cidade, por onde você vai na cidade é uma cidade esburacada, né? Uma prefeitura endividada, aonde a gestão falta em todas as pastas, em praticamente todas as pastas. Portanto, uma necessidade de um choque de gestão muito grande nessa cidade para a gente poder recolocar Cuiabá no trilho correto. É possível? Claro que é possível. É só ver o exemplo do governador Mauro Mendes à frente do governo do estado. Eu lembro muito bem quando o governador Mauro Mendes assumiu o estado de Mato Grosso, o governo do estado de Mato Grosso tinha dificuldade de abastecer os carros das forças policiais porque não tinha condição, né? Portanto, a mesma receita, a mesma forma se cabe também em Cuiabá. Ter coragem para tomar a decisão correta, administrar com seriedade, com responsabilidade, cuidar de cada centavo do dinheiro público, administrar a prefeitura como se fosse a sua casa, a sua empresa, como se fosse o seu dinheiro, né? E poder retornar para as pessoas o imposto que elas pagam como serviço de melhor qualidade para todos. Uma administração como a do prefeito Emanuel Pinheiro, que tiveram 15 operações policiais por suspeita de corrupção, 9 secretários presos ou afastados por suspeita de corrupção, contratos, por exemplo, a última denúncia da intervenção na saúde pública, um contrato de 15 milhões de reais de software que nunca foi utilizado, dos quais já foram pagos 5 milhões, e esse contrato previa, na verdade, o fornecimento de 7 mil licenças para uma secretaria de saúde que tem 5 mil colaboradores, dos quais talvez 1.000 tenham computador. Isso não vai dar certo nunca. É dinheiro público jogado no ralo ou no bolso de alguém. É isso que a gente precisa combater. O senhor já conversou com o deputado Eduardo Botelho? Ele disse que teria uma conversa com o senhor para vocês chegarem a um entendimento? Eu conversei com o deputado Botelho, ele está afastado, né, para um procedimento médico, e me disse que quando ele voltasse em junho, a gente gostaria de conversar. E eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa do diálogo. Botelho é uma pessoa que nós fizemos 2 campanhas juntos, nós fazemos parte do mesmo grupo político, do mesmo partido, foi do PSB comigo, mudamos junto para o Democratas, para o DEM, portanto, a possibilidade do diálogo com o Botelho é sempre que ele quiser, eu estou pronto para dialogar. O senhor comentou agora, recente, que passou o bastão, né, ali do União Brasil para o governador. Queria que o senhor avaliasse como que foi a sua gestão enquanto estava à frente desse partido aqui? Olha, quais avaliações que o senhor faz? Eu fui o primeiro do nosso grupo a vir para o Democratas e hoje União Brasil. Quando eu fiz esse movimento, muitas pessoas me questionaram. Mas você vai para o partido que é um partido dos campos, isso não vai dar certo, né? E eu fico muito feliz de olhar para trás e ver o que a gente construiu no União Brasil. Quando nós chegamos no
ex-democratas, hoje União Brasil, o partido tinha 7 prefeitos e 1 deputado estadual e aproximadamente 100 vereadores. Nós construímos o maior partido do estado do Mato Grosso. Hoje esse partido tem 38 prefeitos. Hoje esse partido tem 4 deputados estaduais. O partido não tinha nenhum deputado federal. Hoje o partido tem 2 deputados federais e elegemos na mesma eleição um governador e um senador da República no mesmo partido, um fato raríssimo na política. Formamos, portanto, a maior força política do estado do Mato Grosso durante a nossa condição. Digo nossa, porque ninguém constrói nada sozinho, nem eu construí o União Brasil sozinho. Foi uma construção de todos os integrantes filiados no União Brasil que nos ajudaram a construir esse caminho, formando esse partido, União Brasil, a maior força política do estado do Mato Grosso. Portanto, fico muito feliz de ter podido contribuir com a construção desse partido, mas mais feliz ainda de ver o resultado dessa construção. Não somente na ocupação dos cargos, que talvez isso seja menos relevante, mas no resultado prático para as pessoas do que isso se transformou em melhoria. É ver o que está acontecendo no estado de Mato Grosso, as conquistas de um estado quebrado ao estado que mais investe no nosso país. Nota A no Tesouro Nacional, exemplo de administração, com obras inovadoras, gigantescas, inéditas, como por exemplo a primeira ferrovia estadual do nosso país, que vai tirar os trilhos lá de Rondonópolis, chegar com esses trilhos aqui na nossa Baixada Cuiabana, dando novamente a esperança para que a gente possa industrializar e gerar emprego de qualidade aqui na Baixada Cuiabana e levando esses trilhos para o Médio Norte, para a nossa região produtora. Ontem, na verdade, assinamos a transferência das ações da concessionária da BR-63 para o estado de Mato Grosso, para a MTPAR, solução inédita no país. E o governo aportando 1,6 bilhões de reais para trazer essa solução, resolvendo o principal gargalo logístico do nosso estado, a principal rodovia do nosso país, seja em fluxo de pessoas, seja em fluxo de carga, porque ela cruza o estado de Mato Grosso de sul a norte. Da divisa do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul até Sinop. Rodovias federais sendo assumidas pelo estado, como por exemplo a BR-174, que se tornou MT-174. Portanto, maior volume de investimento da história em estradas. Portanto, e isso tudo resultado de uma gestão do União Brasil, com participação do governador, da nossa bancada estadual, da nossa bancada federal e do senador Jaime Campos. Diante de todas essas ações feitas aí pelo Estado, né, pelo governo, agora ele assume o União Brasil. São muitas as atividades que o governador tem. Existe um plano de ação para que esse bom trabalho citado pelo senhor aí dentro do União Brasil continue? Porque Mauro Mendes tem muitas ocupações. Assim como eu não fiz isso sozinho, o governador Mauro também não fará sozinho. Ele continuará contando com o apoio de todos que me ajudaram. E nós temos um grande time. Continuará contando com o meu apoio. Temos, por exemplo, 2 ex-governadores dentro do União Brasil com mandato. O senador Jaime Campos e o deputado estadual Júlio Campos. Os 2 foram governadores, conhecem de política, conhecem o estado, sabem fazer política. 4 deputados estaduais, 2 federais, 38 prefeitos, como eu disse, mais de 300 vereadores. Todo esse time estará ao lado do governador para a gente poder continuar fazendo do União Brasil um grande partido dentro do estado do Mato Grosso. Deputado, falando ainda aí sobre essa questão política aqui em Mato Grosso, só para voltar um pouquinho ali na prefeitura, a gente acompanha aí sempre o PL e o União Brasil andando aí unidos, estando em acordo aí em diversas articulações. A gente percebe aí uma atuação, né, entre esses 2 partidos. E até teve o comentário de que teria uma articulação para que em 2026 o União Brasil não lançasse candidato ao governo e o PL lançasse, o União lançasse senadores. E a gente acompanha toda essa movimentação, essa união entre União Brasil e PL e tal. E a gente tem visto agora o PL colocando também o nome do Abílio como possível candidato a prefeito. E aí, esse grupo não desagrega? Tem espaço para todo mundo? Vai cada um para o seu lado? Não enfraquece o grupo? Olha, eu nunca participei de nenhuma conversa política falando de eleições de governo de 2026. Nunca participei.
Portanto, eu não posso falar sobre isso. Sobre o trabalho que a gente vem fazendo, né, como mandatário, como deputado federal, e o trabalho que a gente tem feito, e eu junto com a Abílio, principalmente com relação à saúde pública de Cuiabá, é porque nós criamos, através do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, uma comissão externa para acompanhar o processo de intervenção na saúde de Cuiabá. Isso porque a saúde é tripartite. Tem recursos do governo do estado, recursos municipais e recursos do governo federal. Portanto, cabe à bancada federal fazer o acompanhamento deste processo de intervenção à saúde pública. E eu sou o presidente da comissão externa e o deputado Abílio, o relator da comissão externa. E nós temos andado às unidades de saúde, trabalhado para que a gente possa dar a nossa contribuição à melhoria da saúde pública de Cuiabá. Estivemos muitas reuniões com a interventora, quero aqui aproveitar esse espaço para parabenizar o trabalho da interventora Daniela e de todo o time que está junto dela nessa tarefa desafiadora, muito difícil de, em pouco tempo, arrumar ou melhorar a saúde de Cuiabá. Né? Ela pega uma saúde que vem sendo sucateada há praticamente 7 anos. E o que acontece na saúde de Cuiabá, seja com a falta de remédio, a falta de infraestrutura, o acúmulo de número de pessoas na fila para cirurgias, isso é uma herança maldita de 6 a 7 anos de má gestão do prefeito Emanuel Pierre. Arrumar isso em 90 dias, como se propõe a intervenção, é um grande desafio. E nós estamos ao lado da Daniela. Muitos avanços aconteceram? Sim, posso citar aqui para vocês. Reposição dos médicos nas unidades básicas de saúde, que 30% de cada 3 unidades básicas que você visitava em Cuiabá, uma não tinha médico. Reposição dos médicos nas unidades básicas de saúde. Reposição dos médicos na atenção secundária, estou falando de UPA e policlínica. Reposição dos remédios. 50% dos remédios considerados obrigatórios faltavam nas farmácias das unidades de saúde de Cuiabá. Colocar novamente para funcionar o raio-x, abrir as UTIs pediátricas que estavam fechadas no antigo pronto-socorro, retomar as cirurgias e diminuir a fila de cirurgias. Portanto, muita coisa está acontecendo. Renegociação de contratos que simbolizam mais de 22 milhões de reais por ano de economia até o momento. Fora o que está se descobrindo, está se trazendo à tona de má gestão, de incompetência, de corrupção na saúde pública de Cuiabá. E a gente está para ajudar. A proposta da nossa comissão externa é ajudar a que a intervenção, que ela é, na verdade, feita pela interventora Daniela, nomeada pelo governador e acompanhada pelo Tribunal de Contas do Estado, ela possa ter um resultado satisfatório, o que é bom para o cidadão. Que a saúde melhore na ponta. Esse é o objetivo e a gente vai estar ao lado para ajudar. Por isso a gente tem trabalhado muito, tanto eu quanto o deputado Abílio, como a Assembleia Legislativa tem ajudado, como o Tribunal de Contas tem ajudado, como é um esforço conjunto para que a gente possa vencer esse grande desafio. Deputado, essa semana seria votado, a gente já está agora ali na esfera federal, lá em Brasília. Falou de Brasília, vamos. Vamos para Brasília. Mas a gente pode voltar a qualquer momento aí no município de novo, né? Mas falando de Brasília, essa semana tinha ali o projeto de lei que discute as fake news, né? Era para ser votado, foi retirado da pauta, enfim, tem uma polêmica relacionada a isso. Então a gente quer perguntar para o senhor o seguinte, na sua opinião, esse projeto de lei, ele discute a questão das fake news ou na verdade ele é um projeto de lei de censura? Esse projeto, o texto do projeto, o projeto que foi encaminhado para votação, é um projeto ruim. E eu vou explicar para você os motivos pelos quais esse é um projeto ruim. Primeiro que se pretendia, através desse projeto, criar um órgão vinculado ao Poder Executivo que tinha o poder de censurar. Criava um órgão, não se falava no projeto quem indicava o presidente desse órgão, o diretor desse órgão, só falava que teria um órgão que poderia monitorar e censurar. Jamais Na um órgão ditadura desse... tinha um órgão que censurava, monitorava e censurava. Jamais um órgão desse pode estar vinculado a um governo político. Jamais. Portanto, começa por aí que era o principal problema desse projeto. Outro problema. Temas subjetivos
o projeto obrigava a plataforma a poder fazer a censura sob pena de multa. Vamos imaginar, né? Temos objetivos como atos antidemocráticos. De fato, o que são atos antidemocráticos? O que é um ato democrático? Uma manifestação pacífica, ordeira, sem impedir o direito de ir e vir das pessoas, na beira de uma estrada ou na calçada de uma cidade, é um ato antidemocrático ou é a liberdade das pessoas de se manifestarem em nosso país? Aí, essa plataforma estaria obrigada a interpretar aquilo como um ato democrático, a retirar das redes sociais e, se não o fizesse, a ser penalizada em penalidades que poderiam chegar até R$250 mil. Olha, então, o projeto, ninguém aqui é contra que a gente precisa existir algum tipo de controle sobre o conteúdo que transita nas redes sociais, até para preservar nossas crianças, violência, né, que hoje estão expostas à rede social, recebendo essa informação. Então, agora, não pode sair da linha e partir para uma possibilidade de censura prévia nas redes sociais. Portanto, essa discussão foi tão intensa. E o projeto acabou sendo retirado de pauta porque não tinha voto para ser aprovado. Certo. Né? E eu como deputado federal, me manifestei contrário ao texto que tinha sido proposto. Mas eu também não quero me isentar da discussão. Portanto, acredito que seja uma discussão necessária que o Congresso tem que fazer, como é que a gente pode, na verdade, de alguma forma monitorar essas redes sociais para que a gente possa proteger os nossos jovens, as nossas crianças e também que a gente possa impedir que fake news sejam espalhadas pelo Brasil afora, né? Acabando, na verdade, com a moral das pessoas, né? Sem que as pessoas possam se proteger. Porque hoje é muito fácil, imagina, alguém inventa uma fake news de qualquer pessoa, posta nas suas redes sociais, impulsiona, replica, isso se espalha pelo sua cidade, pelo seu estado, pelo Brasil todo, e esse dano moral sofrido por essa pessoa, ele não é reparado. Portanto, é lógico que a gente precisa ter algum tipo de controle. Agora, não pode passar a linha da censura e da liberdade de expressão. E tem como chegar nesse formato de tirar, colocar, né, deixar como PL das fake news e não como da censura? Não, tem que trabalhar muito, tem acordo ali pensar dentro muito. para isso? Chega O acordo só vai existir em cima de um texto concreto, né? Na teoria, não vai ter acordo, tem que ter um texto concreto, onde o texto demonstre, na verdade, que o propósito daquele texto seja combater fake news e a gente poder disciplinar um pouco as redes sociais e a informação no nosso país, né? Com o intuito de proteger a sociedade, mas jamais com o intuito de poder censurar ou impedir a liberdade de expressão das pessoas. Do jeito que está, não passa. Do jeito que está o texto, não passa. O senhor assinou aí recentemente o pedido de prisão do líder do MST, o Stedley, né? E comemorou também a aprovação da CPI do MST. Esse movimento, o MST, é um movimento criminoso. O que está acontecendo nesse país? A propriedade privada, a segurança da propriedade privada é um direito do cidadão brasileiro. As pessoas trabalharam anos e anos para poder ter aquela propriedade privada. A invasão de propriedade privada no nosso país é crime. E como crime precisa ser tratado. O líder do MST, Stedley, ele anunciou de forma premeditada crime. Ele disse, olha, em abril nós vamos fazer o Abril Vermelho e nós vamos invadir propriedades privadas no país. E invadiram. Invadiram na Bahia, sim, invadiram sede do Embrapa. Ele premeditou, anunciou o crime. É como se alguém falasse, olha, amanhã eu vou cometer um crime, eu vou sair numa cidade, eu vou entrar numa loja, eu vou atirar nas pessoas e o país ficasse inerte diante dessa ameaça. Por isso eu assinei o pedido de prisão preventivo, porque ele premeditou um crime e anunciou publicamente o crime. Agora, então, nós não vamos abrir mão de proteger a propriedade privada nesse país.
Reforma agrária é uma coisa, invasão de propriedade é outra. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós já tivemos 2 tentativas de mobilização de invasão de terra recente, que foram combatidas pelo governador de forma muito enérgica e rápida, porque a lei só permite você retirar se você agir dentro das primeiras 24 horas. Portanto, você precisa ter um governador comprometido com aquela causa para impedir que haja invasões de terra. Nós vamos proteger o direito da propriedade privada nesse país. Mas e aí, quem é que financia isso, deputado? E como é que se deixa isso acontecer? Que nem o senhor disse, olha, é um crime premeditado. Eles anunciam, eles vão lá e eles fazem. Como barrar? É isso que a CPI vai descobrir para nós. Quem é que está por trás desses movimentos? Quem é que está financiando esses movimentos? Existem leis importantes no Congresso Nacional tramitando para que a gente possa intimidar os movimentos criminosos de invasão de terra. Por exemplo, as pessoas que participam de invasão de terra não podem receber, como contrapartida, amparo com programas sociais do governo. Bolsa Família. Elas estão lá cometendo um crime. E vão continuar recebendo o amparo do governo? Não. A pessoa tem que escolher. Ela é uma pessoa de bem, vai ter o amparo do governo. Ela quer cometer o crime, tem que cessar esse amparo. O governo federal parece estar bem aliado, andando. O Lula chegou a levar o STF com ele para a China. Mas o Congresso não está. E o Congresso vai se posicionar, está se posicionando. Tanto é que aprovou a CPI do MST. Portanto, talvez vai ter resposta. O Congresso hoje seja o maior poder moderador desse país. E a segurança institucional deste país está depositada, na minha percepção, na capacidade do Congresso Nacional de ser resistência a retrocesso, de poder fazer garantir as leis que existem nesse país. Mesmo se o governo se posicionar contrário a esse posicionamento do Congresso, mesmo se ele vier com embates fortes, eu acredito que o Congresso vai se manter firme na decisão de justamente exercer esse poder moderador, deputado? Até agora o Congresso tem demonstrado sua força. Aprovou a CPMI do dia 8, aprovou a CPI do MST, retirou de pauta o projeto de lei das fake news e derrubamos as mudanças do marco de saneamento na votação de quarta-feira. Portanto, o Congresso tem demonstrado que esse país não aceitará retrocesso. E nós vamos estar lá para poder reafirmar essa posição. Continuando aqui as polêmicas, falei que a gente tinha bastante polêmica hoje, né? Vamos lá. Não posso cometer fake news aqui. Vamos às polêmicas. Por favor. Né? A respeito do arcabouço fiscal ou calabouço fiscal, é licença para gastar ou não? Qual que é a sua avaliação? Eu já fiz 3 emendas para mudar o arcabouço fiscal. Responsabilidade fiscal é um pilar central de um país que quer ter taxa de juros menor. É assim na nossa casa, a gente só pode gastar o que a gente ganha. Se você gasta mais do que você ganha, a conta chega. Não tem como. A conta chega através de cartão de crédito, taxa de juros muito alta, fica impagado, fica endividado e depois lá na frente vão tomar sua casa, vão tomar seu carro. Portanto, o país é a mesma coisa, é simples o pensamento. O país não pode gastar mais do que ele arrecada. E o arcabouço fiscal é a trava para que não permita que qualquer governo, a gente não está falando do governo A ou B, Sim. que qualquer governo ele tenha limite de gasto. E o que eu trouxe, na verdade, de contribuição e de solicitação de mudança no arcabouço fiscal é que este projeto de arcabouço fiscal ele tem problemas graves. Por exemplo, o projeto obriga ao governo a gastar ao que as despesas do governo aumentem 0,6% mais a inflação a cada ano, independente se a receita aumentou ou não aumentou. É como se você dissesse para alguém, Sim, olha... Vai aumentando o seu limite, vai aumentando mas não aumenta o seu salário. Exatamente. Aí Aumenta, você pode ir usa o gastando limite. aí, você está obrigado a gastar, viu? Você chega para o seu filho e fala assim, olha, você está obrigado a gastar mais cada ano, independente se seu pai está ganhando mais ou não. Uma hora, o seu salário já não vai ser mais capaz de pagar o gasto do seu filho. Portanto, você só pode gastar mais se você puder, se você estiver arrecadando mais. É lógico, é simples o pensamento. Né? E quando você controla gasto, quando você qualifica gasto, quando você gasta bem, gasta menos,
sobra mais dinheiro para fazer um investimento. E é o que a gente precisa. Esse país é um país carente de investimento. Carente de investimento em saúde pública, carente de investimento em logística, carente de investimento em educação, carente de investimento na área social. Portanto, a gente precisa controlar gasto, qualificar o gasto para sobrar dinheiro para fazer investimento, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Portanto, a gente precisa fazer um freio de remoção na proposta do arcabouço fiscal. E nós trabalhamos para isso. Por exemplo, a proposta diz, olha, você pode gastar, é obrigado a gastar pelo menos 0,6% mais a inflação, como eu disse aqui. E você tem um limite, que é 2,5% ao ano mais a inflação. Mas desses gastos, vamos tirar alguns gastos aí que a gente não vai contabilizar. Por exemplo, gasto com eleição, porque dizem que estão sob o argumento de que é um gasto extraordinário. Como é que é um gasto extraordinário num país que tem eleição a cada 2 anos? Todo mundo sabe que a cada 2 anos nós vamos ter eleição no Brasil. Esse gasto tem que estar computado lá. Ele no final sai do bolso do contribuinte. Não pode ser expurgado da conta, como se não houvesse, fosse um gasto extraordinário. Jamais. Então, também olhei a lista de gastos que não podem ser retirados e propus alguns gastos que não podem ser retirados da conta da administração fiscal do nosso país. Portanto, eu fiz propostas para melhoria do arcabouço fiscal. Em resumo, as propostas que eu fiz visam, na verdade, que a gente possa ter fixado que o país só pode aumentar gasto em 70% do aumento da receita. Esses gastos ali estavam camuflados, digamos assim, né? Exatamente. E aí quem paga a conta é a população. A população, porque essa conta chega. Imposto. Ou vai ser falta de investimento, vai ser um momento que vai ser aumento de imposto, e hoje está chegando com uma taxa de juros proibitiva que todo mundo está sentindo na pele. Portanto, a gente precisa ter responsabilidade com o país. O que não pode é também ficar um país que não tenha responsabilidade fiscal nenhuma. Tem que ter o teto, né? O teto de gastos, né? Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Vou dar um outro exemplo do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal diz o seguinte: se o executivo descumprir a lei de responsabilidade fiscal, gastar mais do que a lei permite, ele simplesmente manda o relatório para o Congresso Nacional até maio do ano seguinte e está tudo bem. Está tudo certo. Vamos lembrar... Vocês assinam o cheque, tá bom. Vamos lembrar que foi exatamente o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal que permitiu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, eles querem um cheque em branco. É um cheque em branco. Nós não podemos dar um cheque em branco. Portanto, o Congresso precisa se posicionar com relação a essas questões. É pelo bem da sociedade. A gente não pode trabalhar em prol de um governo, mas temos que trabalhar em prol da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira precisa de responsabilidade à frente do país. E por falar em posicionamento, o senhor tem se mostrado muito ativo nas suas redes sociais, se posicionando com relação a vários assuntos, né? E aí até nós separamos aqui uma postagem recente do senhor falando acerca da reforma tributária do governo Lula, né? Dizendo que a gente corre o risco de seguir o mesmo caminho que Cuba e a Argentina. Explica melhor para a gente isso, deputado, por favor. Bom, reforma tributária é outro tema importante. Uhum. Ninguém é contra simplificação tributária no país. Pegar 5 impostos, como está se tratando, né? ICMS, ISS, PIS, COFINS e contribuição social, e transformar num único imposto, que é o Imposto de Valor Agregado, o IVA. Ninguém é contra isso. O que a gente não pode aceitar no país é aumento de carga tributária. Isso não. Que já é pesadíssima. O brasileiro trabalha 4 meses do ano para poder pagar impostos. Sim. É demais. A gente não precisa de mais imposto no Brasil. A gente precisa qualificar o gasto público e ter responsabilidade com o dinheiro público. Portanto, a gente está aprofundando nesse debate da reforma tributária exatamente para ter clareza que essa reforma tributária não vá acarretar aumento de carga tributária para o cidadão brasileiro. E também, olhando obviamente o nosso estado do Mato Grosso. Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional. Na próxima quarta-feira, nós estamos trazendo para a minha comissão o debate do impacto dessa reforma tributária no desenvolvimento da região centro-oeste. Convidamos os secretários de Fazenda de cada estado, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, representantes
do governo. Bernardo Api, que é a pessoa do governo que está conduzindo a reforma tributária, estará conosco. Por quê? Porque ao você acabar com a possibilidade de incentivo fiscal, a igualar imposto no país todo, a pergunta que vem é: como é que nós vamos atrair indústria para um estado que está longe do mercado consumidor e longe dos portos? Nós não podemos condenar regiões do país à produção primária e não ter a possibilidade da industrialização. Porque a gente precisa garantir nesse país emprego de qualidade para as pessoas. Portanto, a gente quer saber como é que isso vai funcionar para o nosso estado do Mato Grosso também. E a gente tem setores aqui no Mato Grosso importantes, como é o setor do agronegócio, como é o setor de serviços, que, num primeiro olhar, serão mais tributados com a reforma tributária. E isso tem que estar claro. Não adianta o governo chegar para nós e dizer: olha, essa reforma é neutra. Ela não aumenta o imposto. A gente quer saber o seguinte, porque neutra é o seguinte, né? Neutra pode ser que você tenha que pagar mais e você tenha que pagar menos, mas quando soma os dois, é neutra. Mas você está pagando a conta. Não, a gente neutra, quer uma reforma... mas não igualitária. Exatamente, a gente quer uma reforma justa. E a gente vai trabalhar para isso. Eu repito, não é ser contrário à simplificação tributária, mas é garantir que o brasileiro não seja obrigado a pagar mais imposto. E aí, no meu papel de representante do Estado do Mato Grosso, é garantir que o mato-grossense não seja prejudicado. Falando ainda sobre essa questão de exportação, o senhor é coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, né? E tem um movimento dentro aí do governo Lula, ou dentro do Congresso também, que é para taxar a produção brasileira. Até eu estou falando até porque o ministro Carlos Fávaro teve lá na Câmara esses dias e ele fez um alerta, né? Ele alertou que é bom, ele disse, é bom ficar alerta, porque ele é contrário a essa medida, porque considera aí que seria matar a agricultura, mas ele disse: tesouro é tesouro, Ministério da Fazenda é Ministério da Fazenda, e tem a ânsia arrecadatória. Veja, nós vamos estar alertas e atentos. Eu, como disse aqui, num país que o cidadão trabalha 4 meses para poder financiar o governo, 4 meses para poder financiar o governo, nós não podemos aceitar aumento de carga tributária. Que a gente vai trabalhar 6 meses para financiar o governo. O que a gente precisa, que o governo precisa, é dar demonstração que ele está disposto a qualificar seus gastos, a reduzir despesa, a controlar gasto público. É isso que a gente precisa, que o governo dê essa sinalização para nós. Não o caminho contrário de somente aumentar a despesa e jogar o custo desse aumento de despesa, desse descontrole, na costa do cidadão. Esse é o caminho mais fácil para o governo, mas é o caminho mais caro para a sociedade. Portanto, a gente é a favor dos programas sociais, por exemplo. Eu tenho plena consciência que o Brasil é um país com grandes desigualdades regionais e sociais que precisam ser aproveitadas pela política pública. Eu, por exemplo, sou a favor do empregado, do colaborador, do servidor bem remunerado e motivado. Ninguém faz nada sozinho. Se você tiver um time bem remunerado, motivado do teu lado, eles vão te ajudar a alcançar melhores resultados. Agora, ninguém pode ser a favor do desperdício do dinheiro público mal gasto, né? das imensas regalias que possam existir aí em todas as esferas do poder. O Brasil precisa passar por uma revisão, por uma qualificação dos seus gastos públicos. É a tal famosa reforma administrativa que precisa ser levada adiante. Portanto, antes de falar de aumento de impostos, a gente precisa olhar para dentro e olhar aonde a gente pode economizar aqui, aonde a gente pode cortar despesas e custos desnecessários para o país. Se houvesse aí essa taxação da exportação, Mato Grosso seria bastante prejudicado. Com certeza. Nós somos hoje o 3º maior produtor de grãos do mundo. Perdemos para o próprio Brasil, sim, perdemos para a Argentina, depois vem Mato Grosso. Grande parte da nossa exportação, da nossa produção, é destinada à exportação. Você compete com um preço global. Soja, milho, algodão é o que a gente chama de commodity, que o preço é determinado
pelo mercado global, pelo mundo inteiro. Você não mexe nesse preço. É demanda e oferta do mundo. Portanto, quando a gente taxa aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que Mato Grosso seja menos competitivo. Quem é que paga essa conta da taxação? É o cara que está lá na fazenda, lá no campo. É dele que sai o dinheiro. É dele que sai do bolso dele. Não é justo que esse cara pague a conta da ineficiência do governo. Portanto, aumentar imposto num país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo não é o caminho que a gente precisa trilhar no país. A avaliação do senhor, até agora, da ação do ministro Carlos Fávaro. Olha, o que a gente pode esperar do ministro? Que apoie o principal setor econômico do estado de Mato Grosso. Que lute as nossas causas, as causas do setor. Que seja contra a invasão de terras produtivas, a MST. Né? Que seja contra, por exemplo, a derrubada do marco temporal. Isso é um tema seríssimo. Você acha que ele tem que se posicionar mais Claro. firme? Não está sendo firme até agora. Não, ele se posicionou recentemente. Fez uma declaração que é contra a invasão de terras. A questão do marco temporal é um problema seríssimo para o estado de Mato Grosso. Só para a gente explicar para as pessoas o que é marco temporal. Marco temporal é uma data limite, onde a partir daquela data não é mais possível criar novas reservas indígenas no país. Essa data foi fixada como a data da Constituição de 88. Então, as terras indígenas desse país poderiam ser somente demarcadas até a Constituição de 88. A partir de 88, não poderiam existir mais novas terras indígenas no país. Quando se derruba isso, qualquer propriedade privada no país pode estar sujeita a um dia ser considerada como parte de uma reserva indígena. E isso é uma insegurança muito grande para as pessoas. Portanto, tem temas muito importantes a serem endereçados e que o atual governo nos deixa muito desconfortáveis. Né? Apoio à derrubada do marco temporal para um país que tem a vocação agrícola como Mato Grosso, a dependência dessa produção agrícola é algo que a gente não pode aceitar nunca e devemos nos posicionar firmes contra isso. Então, o que a gente espera do ministro? Espera que o ministro esteja aderente àquilo que os mato-grossenses precisam para continuar trabalhando e produzindo. Só isso. É simples o que a gente espera do ministro. E o que o senhor espera aí do governo Lula agora? O que está faltando fazer? O que não pode fazer? O que não deveria ter feito? Bom, eu espero que o governo Lula primeiro tenha responsabilidade com o gasto público, né? Espero que o governo Lula possa voltar a fazer com que os empregos voltem a ser gerados nesse país, que a gente possa poder contar com grandes investimentos necessários para esse país. Espero que o dinheiro do país ele seja investido aqui no país. Nós vamos ser contra pegar dinheiro do Brasil para investir na Argentina, para poder investir em países que o governo politicamente tenha desejo de apoiar, tendo tamanha necessidade aqui no país de fazer investimentos, né? E esperamos, na verdade, que o governo Lula possa melhorar a vida das pessoas, né? Ele foi eleito para isso. E, portanto, eu sempre digo, na minha posição, eu sou um deputado federal do Mato Grosso, né? E, portanto, vou trabalhar pelo meu estado, pelos mato-grossenses e pelo Brasil. O que for considerado um retrocesso para esse país, eu vou votar contra. Tenho essa posição tranquila de poder ser independente. Rejeitei qualquer cargo do governo federal para eu manter a minha posição de independência e ter a liberdade do meu posicionamento. Agora, se vierem programas interessantes para o país, como por exemplo a retomada do Minha Casa Minha Vida, terão meu apoio. Por óbvio, né? Casa própria é uma necessidade desse país. É uma necessidade do meu estado de Mato Grosso, oferecer casa própria para as pessoas. Vai ter meu apoio, um grande programa de investimento em infraestrutura, um grande programa de investimento em saneamento básico, terão meu apoio. Né? Portanto, não vamos fazer a política do quanto pior, melhor. Sim, não. uma posição cega, né? Vamos fazer, na verdade, a política daquilo que é bom para o nosso país e para o estado de Mato Grosso. O que a gente espera do governo é que ele faça o mesmo, faça aquilo que seja bom para todos os brasileiros. Deputado, pegando esse gancho aí que o senhor falou agora sobre patrocinar obras em outros países e tal, Mato Grosso agora teve essa semana, digamos, uma vitória, porque o governo do estado conseguiu aí pegar para si a concessão da BR-163, né?
que a gente já conhece aqui como a rodovia da morte, de tanto acidente que a gente tem, porque a maior parte dela não é duplicada, o trânsito, o fluxo ali é intenso e acaba com uma série de acidentes, morrendo muita gente. Todos os dias a gente noticia aqui algum caso desse. O governo do estado agora vai cuidar dessa concessão, dessa duplicação de todas essas obras, e esteve no governo Lula fazendo essa transmissão, né, fazendo essa transmissão de responsabilidade. E aí lá nessa cerimônia, o presidente Lula até parabenizou o governador Mauro Mendes pela ação inédita no país, assim como o senhor comentou, ainda disse que era muita coragem dele assumir tudo isso, até porque assumir todo esse trabalho que o mercado não tinha feito. E a gente lembra que essa concessão foi feita pelo governo federal, pelo governo Dilma, com Odebrecht, né? A rodovia é federal, a concessão era federal, a responsabilidade seria federal também. Positivo. Então, joga-se dinheiro fora, anunciando que vai investir em obras fora, e aqui essa rodovia poderia ter sido usado esse dinheiro. Claro. Veja bem, o governador Mauro Mendes trouxe para o país, primeiro, uma solução inovadora, inédita, para resolver um problema gravíssimo de infraestrutura desse país. Não é somente o contrato da BR-163 que teve problema no nosso país. Nós temos diversos contratos de concessão que tiveram problemas no país. E no final, quando um contrato desse não funciona, quem é que paga a conta? Nós, os usuários, o cidadão, centenas de mortes por ano, logística ruim, estradas piores, logística mais cara, frete mais cara, produto mais caro, prejuízos em vida, em segurança e em custo de vida. Portanto, essa solução, ela é tão inovadora que ela serve de exemplo para que a gente possa resolver velhos problemas desse país com soluções novas, né? O governador Mauro Mendes, ele assume a concessão da BR-163 e passa a ser responsável por ela e vai investir 1,6 bilhões nessa rodovia. Eu disse hoje no evento de ordem de serviço de algumas obras que esse trabalho não começou em março de 2022, quando começou a se dialogar sobre a BR-163. Esse trabalho começou no dia 1º de janeiro de 2019, quando o governador assumiu o governo e decidiu fazer uma gestão séria e responsável com dinheiro público, gerir bem o dinheiro do mato-grossense para que sobrasse dinheiro para fazer investimento. Portanto, ali que começou essa solução. E hoje, e ontem, na verdade, na quarta-feira, o governo deu solução à mais desafiadora e mais importante gargalo logístico do estado do Mato Grosso. Qualquer outro caminho que se trilhasse era um caminho de 5 anos de muita conversa fiada e talvez de resultado nenhum. E durante esses 5 anos, a gente não iria ver R$1 de investimento nessa rodovia como não estava vendo. As pessoas continuariam pagando pedágio provavelmente e centenas de pessoas perdendo a vida. Portanto, é um ato de coragem do governador de assumir essa rodovia e uma solução inovadora para o país. Portanto, temos que parabenizar ao governo Mauro Mendes, pessoas que trabalharam nisso, todos os servidores públicos em geral, mas queria destacar aqui o trabalho do secretário Rogério Galo, a articulação política do ex-senador Cidinho Santos, o trabalho dos nossos senadores Jaime Campos, Margarete, Wellington, que acompanharam esse processo junto ao Tribunal de Contas da União. Eu estive também como senador do ano passado e acompanhei esse trabalho, estive em algumas reuniões junto com o governador no Tribunal de Contas da União, acompanhando todo esse trabalho. Foi feito um esforço muito grande, a união de muita gente para poder trazer essa solução. Então, foram muitos partidos, a Assembleia Legislativa, toda a bancada federal, a NTT, TCU, Ministério da Infraestrutura, Governo Federal, Casa Civil, Secretaria de Governo, enfim. Para que a gente pudesse trazer essa solução para o estado de Mato Grosso. E a gente hoje
pode dizer que Mato Grosso é um exemplo não somente de produção agrícola para o país, mas Mato Grosso hoje é um exemplo de administração pública para esse país. Portanto, eu tenho muito orgulho do que está acontecendo hoje no estado de Mato Grosso. É uma inovação logística mesmo e de administração aí, mas eu ainda insisto, se tem dinheiro para mandar para países comunistas, socialistas fazerem obras e não fez aqui, e não tem feito aqui, seria porque não quer? O governo federal não faz porque não quer? Eu, de fato, não acredito que tenha dinheiro sobrando para mandar para país nenhum. Nós temos enormes carências no país e aqui em Mato Grosso que o governo federal pode investir esse dinheiro. Se tem dinheiro, em vez de mandar para a Argentina, vamos resolver a BR-242, a 158, as outras ferrovias que a gente precisa para o Mato Grosso, a FICO, a Ferrogrão, que vai levar essa produção até os portos do norte de Miritituba. Me fala quanto dinheiro tem que eu falo as prioridades do Mato Grosso para o governo federal. Portanto, da nossa parte, nós vamos ser absolutamente contra qualquer dinheiro que saia desse país para poder investir em infraestrutura em outro país. Não tem nenhum sentido. O governo precisa compreender que ele não fabrica dinheiro. O dinheiro não é dele. O dinheiro que o governo tem para trabalhar é um dinheiro suado, pago por imposto de todos os brasileiros. Portanto, é justo com o brasileiro que esse dinheiro retorne para ele, como serviço de qualidade e investimento para ele. O que é injusto é fazer o brasileiro trabalhar 4 meses por ano e pegar o dinheiro do brasileiro e ir lá financiar a obra na Argentina. Aí não dá. Muito boa entrevista, como Muito sempre. obrigado. Fica o presente do Conexão Poder. Mais uma. Estou fazendo coleção Mas já, hein? o senhor, por favor, leve para o gabinete em Brasília, chega lá, registra para gente, Pode manda deixar. uma fotinha. Estou sabendo que o senhor já tem 2 em casa. Eu já tenho 2 em casa, agora essa terceira vai para Brasília, então compromisso Então tá, feito. compromisso Semana que tá. vem eu posto uma foto com essa caneca. Está gravado. Fica o espaço aberto aí, suas considerações finais, algo que a gente não tenha comentado que seja importante nesse momento. Não, eu quero agradecer muito mais uma vez, Conexão Poder, pela oportunidade de a gente estar aqui podendo prestar contas do nosso mandato, prestar um esclarecimento, poder deixar nosso posicionamento e dizer que eu tenho muita honra de ser um representante do Estado do Mato Grosso no Congresso Nacional, hoje como deputado federal, algo que me honra muito. E eu digo, só há uma forma da gente agradecer o voto de confiança das pessoas. É com trabalho sério e resultado para o nosso estado de Mato Grosso. Portanto, eu pretendo devolver esse voto de confiança, podendo trazer para Mato Grosso um trabalho correto, honesto, justo e sério que dê resultado para o nosso estado. Portanto, quero agradecer mais uma vez a cada um dos meus 98.704 votos de confiança que tive nas eleições do ano passado. Tá certo. Obrigada, deputado. Obrigada, Ana. Obrigada, Márcia. Obrigada, E deputado. todo mundo que nos acompanhou.